Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, para este espaço de estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carnassara e nós estamos juntos aqui nos canais da Safeliz que nos proporciona esta oportunidade tão especial. Tá vendo esse link que aparece aí na tela? Pois é, se você clicar aí, você vai receber no seu WhatsApp o acesso direto para ingressar no estudo da lição e vai receber as novidades e informações da Safeliz que vão manter você atualizado. Também é uma prática nossa incentivar vocês a colocarem seus pedidos de oração, a enviarem seus comentários, porque ao postarem os seus pedidos, a Safeliz tem um grupo que ora em favor deles e também nós podemos orar uns pelos outros, isso é bênção. E não deixe de compartilhar. Muita gente recebe esse conteúdo unicamente porque pessoas compartilham. Isso é uma bênção muito especial de Deus. Faça isso. Antes, então, de irmos para o estudo da lição dessa semana, convido você a orar. Senhor Deus, Pai nosso, rogamos-te bênçãos especiais para que tenhamos entendimento, compreensão, para que sejamos guiados pelo Teu Santo Espírito na busca da verdade e que a Tua bênção nos acompanhe, dando-nos não só entendimento, mas de forma especial um coração transformado para viver segundo as verdades da Tua Palavra. É a nossa prece em nome do Senhor Jesus. Amém. E aqui lemos o verso para memorizar, que está em Daniel 7,14. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Muito bem. Na porção do sábado à tarde, o autor vai mencionar que o livro do Apocalipse mostra as soluções finais e definitivas de Deus para o nosso mundo caído. Mas, até chegarmos lá, nós sabemos que vamos enfrentar muitas lutas, dores e aflições, mas nós nos movemos confiantes nessa esperança de que um dia Deus vai interromper essa história, essa trajetória de pecado para nos devolver as bênçãos da interrupção lá da história do Éden. E, na verdade, irmãos, o Apocalipse, quando você pega Apocalipse 21 e 22, ele é a retomada de Gênesis 1 e 2. De Gênesis 3 a Apocalipse 20 é a história dos desvios da humanidade. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22 é aquilo que Deus queria para nós, é aquilo que Deus vai fazer por nós. E nesse miolo, nesse meio, nós vamos encontrar os seres humanos tentando governarem-se a si mesmos, tentando dominar as nações, dominar as pessoas, e essa história que nós vamos ver um pouco dessa história nesta semana, nessa primeira parte do nosso estudo, lembrando que grande parte da história da humanidade, talvez os capítulos mais tristes foram escritos com esses domínios, com essas tentativas dos governos terrestres sobre as pessoas. Nós vamos rever aqui algumas situações interessantes, desde o Éden, a escolha de Adão e Eva, depois Nimrod, vamos passar pelo chamado de Abraão, o pedido do povo de Israel para ter um rei, vamos ver uma advertência que Jesus deu sobre uma comparação que ele fez entre o sistema de domínio das nações e o sistema do reino de Cristo, e finalmente o grande propósito de Deus ao chamar o seu povo, ao chamar a sua igreja, que é ser luz para os gentios. Que Deus nos conduza nesse estudo e que a sua bênção nos acompanhe ao estudarmos a sua palavra, e desta maneira colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançando então para a lição de domingo, que tem como título Nimrod e Nínive, embora o autor praticamente não tenha mencionado Nínive e tenha se dedicado mais a pensar sobre a figura de Nimrod e a sua ação, o seu protagonismo nesse assunto dos governos das nações, mas ele começa falando sobre Adão e Eva, de como os nossos primeiros pais acabaram rejeitando o governo de Deus, substituíram a liderança de Deus pela liderança de Satanás, e eles sentiram na pele a dor da sua escolha. Eles entenderam finalmente, à medida que os anos foram passando, o significado das palavras, certamente morrereis. Enganados por Satanás, eles preferiram o governo diabólico, e eles queriam agora, em arrependimento e compreensão do seu erro, eles queriam estar o mais próximos
possível deste governo de Deus, e eles então voltavam à entrada do Jardim do Éden. Esta declaração está aqui no livro Patriarcas e Profetas, página 38, onde Ellen White vai nos dizer que o Jardim do Éden ele permaneceu na terra até poucos dias antes do dilúvio. E Adão e os seus filhos, e Eva e seus filhos, eles voltavam à porta do paraíso que havia sido cerrada e era vigiada para que ninguém tivesse acesso à árvore da vida, senão o pecado seria perpetuado. E eles voltavam à porta do paraíso, à entrada do Éden, e ali eles ofereciam os seus sacrifícios. E aqui ela então vai nos dar a informação de que o Éden foi retirado pouco antes da destruição da terra por meio do dilúvio. E eles então sabiam que quando todas as coisas chegassem ao final, especialmente essa história de pecado, o Éden será, ela diz, restabelecido mais gloriosamente adornado do que ele foi no princípio. Eu fico imaginando a surpresa de Adão e Eva quando puderem outra vez, já na terra renovada depois do milênio, poderem desfrutar do jardim que eles tanto amaram, que eles cuidaram e do qual eles foram banidos. Essa introdução nos faz pensar nas escolhas que se seguiram a partir daí. Abel, o justo, vimos na lição da semana passada, ele tombou, morreu em função da ira de seu irmão, da inveja, e a partir daí, Caim e Abel simbolizam as escolhas da humanidade, aqueles que escolhem e aceitam e respondem favoravelmente a Deus, ao seu plano de salvação, e aqueles que rejeitam. E nós vamos ver neste personagem, Nimrod, um exemplo daqueles que procuraram as soluções humanas para governarem-se a si mesmos. E vamos aqui ao capítulo 10 de Gênesis, os versos 1 a 12 vão nos trazer aqui. Eu aproveitei essa provocação aqui para fazer uma releitura desse capítulo e fui também procurar um pouco de informação no comentário bíblico adventista, e é impressionante a forma como, após o dilúvio, estas gerações dos filhos de Noé, como é que elas se dividiram e foram povoando a terra, foram preenchendo a terra. E ver essa movimentação é algo muito interessante. A nossa lição, claro, não tem esse propósito, né? Mas ela nos ajuda a entender isso aqui. Vamos ler, então, os versos 9 e 10. Vamos começar no 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Verso 10. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Interessante, irmãos, que essa expressão foi valente caçador diante do Senhor. Eu confesso que, num primeiro momento, eu imaginei que ele estivesse na presença do Senhor de forma positiva, favorável, mas não é isso o significado dessa expressão. Esta expressão, valente caçador diante do Senhor, significa agir contrário à vontade de Deus. É como se o autor estivesse dizendo aqui, Moisés, ele foi um caçador, mas contrário à vontade do Senhor, contrário aos planos de Deus. Esse diante tem o sentido de contra, de oposição. Então ele foi valente caçador, mas em oposição a Deus, contrário a Deus, contrário ao plano de Deus. É encontrado aqui no comentário bíblico adventista, no primeiro volume, que Nimrod, ele é o autor do sistema imperialista, do estilo de governo imperialista. Ele é o primeiro personagem bíblico acerca de quem se diz que ele foi chefe de um reino. Então, olha o protagonismo aqui de Nimrod, só que para o lado do mal. Sob a sua liderança, a sociedade passou do sistema patriarcal de governo para o sistema monárquico. Então, posso dizer que Nimrod foi o criador desse modelo da monarquia, algo que não estava nos planos de Deus. Isso a gente vai ver lá na história de Israel um pouquinho mais à frente, que Deus não teve a intenção de dar um rei a Israel.
desde o começo. Então, ele só aceitou quando eles pediram, mas Deus não tinha esse plano. A monarquia não nasceu no plano de Deus, na mente de Deus. E é interessante também que aqui é mencionado no verso 10 que o princípio do seu reino foi Babel, e é justamente no capítulo 11 nós vamos ter a história da Torre de Babel, que é um símbolo. Ela contrasta em vários aspectos com o governo de Deus. Ele é o símbolo daquilo que os homens pretendem para si. Ali nós podemos ver que no relato da criação, várias vezes, versículo 3, 6, 9 e assim por diante, nós vamos encontrar a expressão "e disse Deus". Já na descrição da construção da Torre de Babel, no capítulo 11, no versículo 3, nós vamos ver a seguinte expressão: "e disseram uns aos outros", ou seja, é o contraste daquilo que Deus disse com aquilo que dizem os homens. Veja, irmãos, até hoje este é um desafio para nós. Com quem nós estamos ficando? Com aquilo que disse Deus? Com aquilo que dizem os homens? Para a gente pensar. Babel é o símbolo daquilo que dizem os homens, contrários ao governo de Deus. Ainda encontramos que Nimrod, ele foi poderoso aos seus próprios olhos. E veja se essa não é também uma marca dos governantes dos dias atuais. Ele estava diante do Senhor no sentido de que o desafiava, de que contrariava os planos de Deus. E assim, o capítulo 10 de Gênesis e o capítulo 11 vão descrever o crescimento da rebelião, de como os homens escolheram viver um estilo de vida contrário ao plano original de Deus. Irmãos, os tempos passam, as coisas mudam, mas esta escolha ainda permanece. Semelhante, igual. Que escolhas estamos fazendo? Quem nos dirige? Quem nos governa? Governa Deus? Está Cristo no trono do nosso coração? Ou nós estamos sendo governados pelos nossos próprios impulsos, pela onda da sociedade? Para a gente pensar dessa maneira, colocamos aqui um ponto final na lição do domingo e avançamos para a segunda-feira, onde nós vamos recordar o chamado de Abraão. É muito interessante, eu tive a oportunidade de reler um pouquinho essa história que aparece aqui no Gênesis 12, também ver os comentários da lição e algumas outras fontes, mais especialmente o comentário bíblico adventista. E é muito interessante dizer, antes de qualquer coisa, que o chamado que Deus fez a Abraão não é por acaso. Ele está construído em cima de algumas premissas muito interessantes. Abraão estava na cidade de Ur dos Caldeus, na região da Babilônia, um pouco ao sul de Babilônia. E ele é chamado dali. Babilônia tornou-se o símbolo de tudo aquilo que representava a oposição a Deus. Deus chama Abraão deste lugar, pede que ele saia dali para uma terra que seria mostrada a ele, a fim de que, a partir de Abraão, ele criasse e formasse uma nação. E este chamado está descrito no capítulo 12, e eu relembro aqui com vocês. Então Deus disse a Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E aqui eu vou pedir para a produção colocar agora o verso 2 e o verso 3. São dois versos maravilhosos que falam muito ao nosso coração. Verso 2 primeiro: de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que Deus diz para Abraão: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se nós voltarmos aqui para o capítulo 11, o verso 4, olha o que disseram entre si os construtores da Torre de Babel: vinde, edifiquemos uma cidade, uma torre cujo topo chegue aos céus, tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha que coisa interessante. Eles queriam ter celebridade no nome. Deus disse a Abraão: sai dessa gente que busca por si mesma celebridade para o nome.
vem, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou fazer de você, eu vou fazer de ti uma grande nação. E Deus, então, ele dá estas palavras a Abraão e são muito significativas quando entendemos esse contexto, não é? E esta foi a primeira revelação divina a Abraão registrada na Bíblia, embora quando a gente lê o discurso de Estevão perante o Sinédrio, que está registrado no capítulo 7 de Atos, Estevão menciona que Deus tivesse conversado com Abraão antes, quando ele estava em Ur. Aqui, ao que tudo indica, este registro do capítulo 12, ele termina aqui no verso 4, dizendo que Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E Harã, então, ele faz um movimento de Ur para Harã, e depois de Harã, após a morte do seu pai, ele vai para o sul. Então, tudo indica que essa referência lá de Estevão é ainda quando Abraão está em Ur dos Caldeus. Esta palavra, esses versos iniciais, eles são compostos de 3 elementos muito importantes. Uma ordem, uma promessa e uma bênção. Olha essa sequência. Deus dá uma ordem, Deus faz uma promessa e Deus promete e Deus oferece bênçãos. E aqui nós encontramos as expressões: de ti farei uma grande nação, se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, essa métrica, ordem, promessa, bênção, ela continua válida para nós hoje. Quando Deus nos dá uma ordem, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Deus não dá só ordem, Ele faz uma promessa, Ele promete, Ele tem promessas e Ele abençoa aqueles que acatam, que aceitam, que obedecem. Ordem, promessa, bênção. Que tripé precioso, que tripé maravilhoso. Irmãos, muitas vezes nós somos tentados a duvidar, a descrer, a não pôr em prática, a desobedecer às ordens de Deus, porque acreditamos em coisas melhores. Mas todo mandamento, toda instituição divina, toda ordem divina vem nesta métrica: ordem, promessa, bênção. Ordem, promessa, bênção. Deus pretendia que Abraão se transformasse numa nação diferente, completamente diferente daqueles povos, daquelas nações. Esta nova nação, por meio da qual Deus queria formar através de Abraão, não devia ter um rei. Deus seria o seu próprio rei. Deus queria mostrar para a humanidade, quando a humanidade retorna para o Criador, Deus queria mostrar como Ele pode abençoar, como Ele pode fazer deste povo que o aceita, que o ama, que o obedece, como Ele pode fazer um povo próspero, um povo abençoado. Quando lemos em Deuteronômio 4, 5 a 9, nós vamos ver que já quando o povo estava praticamente ali no limite da terra prometida, depois de tanto tempo passado, depois do tempo de Abraão ter peregrinado, descido para o Egito, voltado para Hebrom, depois a descida de Jacó com a sua casa. Então, quando o povo está nas portas de Canaã, Moisés faz aqui deixa algumas palavras registradas. Eu quero abrir aqui em Deuteronômio 4, e eu vou pedir para a produção projetar aqui um texto, colocar os caracteres em um texto, mas antes, o texto, verso 7, Moisés registra a seguinte fala: que grande nação há que tenha deuses tão chegados, ou seja, que grande nação tem um Deus tão próximo de si, como eu sou do meu povo? Que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos? Tão somente, diz aqui a palavra de Deus, verso 9, guarda-te a ti mesmo e não te esqueças daquilo que os teus olhos viram. Eu vou pedir para produção projetar aqui, colocar os caracteres do verso 6 do capítulo 4 de Deuteronômio, onde nós vamos encontrar o seguinte: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será os mandamentos e estatutos, porque isto será a vossa sabedoria
e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses assuntos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Quando, por meio da obediência do povo de Israel, cumprimento da ordem, o cumprimento das promessas e as bênçãos recebidas, o povo diria: esse é grande povo, esse realmente é um grande povo. E eu gosto de Zacarias, irmãos, quando o profeta Zacarias, deixa eu aqui verificar o texto em que ele aparece aqui, eu anotei aqui, Zacarias 8:23, ele vai dizer que isso na condição pós-exílio, né? Depois de todos os pecados, cativeiro, que 10 homens pegariam no manto de um judeu. Eu não posso deixar você, eu tenho que saber quem é esse Deus. Esse era o propósito de Deus. A gente vai voltar a esse conceito na lição da quinta-feira, Luz para os Gentios. Sim, irmãos, o chamado que Deus fez a Abraão para sair de Babilônia é o chamado que ele nos faz hoje também. Esse será o grande chamado que Deus vai fazer no final dos tempos. Mas Babilônia hoje para nós pode ter também um significado de que governo nós estamos aceitando. O governo de Deus ou o governo da Babilônia, tudo que simboliza oposição, revolta, contrariedade em relação aos planos de Deus. Para a gente pensar, para nós pensarmos acerca desta condição atual nossa. Agora, não era mais Abraão isolado, peregrinando numa terra. Agora era o povo, uma nação testemunhando. Irmãos, Deus nos chama para ser luz, Deus nos chama para testemunhar. Às vezes eu estou na condição de Abraão, testemunhando sozinho, às vezes eu estou na condição de povo, de igreja, testemunhando em congregação, em comunidade, seja como for, que Deus nos abençoe, que nossa vida, eu fico pensando nos milhares de irmãos que vivem a sua vida profissional, estudando, trabalhando, morando, e que cada dia eles convivem com pessoas que não partilham da nossa fé. Eles são peregrinos como Abraão, erigindo altares. Você pode fazer do seu escritório, da sua local de trabalho, você pode fazer um altar daquele lugar, pode testemunhar, pode demonstrar para as pessoas com quem você convive, a quem você serve. Assim como deve ser a nossa casa e devem ser as nossas igrejas. Desta maneira, colocamos um ponto final na lição da segunda-feira e avançamos para a terça, avançando não só no dia, mas na história. Vamos chegar ao povo de Israel, lá descrita em 1 Samuel capítulo 8, e ver como Samuel ficou entristecido quando o povo pediu um rei. Ele ficou muito entristecido. Deus disse: Samuel, não fica chateado. Não é a você que eles estão rejeitando. É bem verdade que Samuel foi um pouco pelo caminho de Eli, não foi um pai tão cuidadoso com seus filhos e não repreendia os seus filhos, pelo menos não há registros disso, né? Embora também não haja registro de repreensão a Samuel, então é possível que ele até fizesse, mas seus filhos não o atendiam. Então não podemos culpar os pais pelos filhos, pelas escolhas dos filhos. Esse é um assunto também muito delicado, né, irmãos? Há muitos filhos que fazem escolhas muito diferentes daquelas que nós fizemos e ensinamos. Então, muito cuidado, muito devagar, antes de atacarmos pais que têm filhos afastados da igreja, filhos que andam em caminhos diferentes. Então, aqui está um exemplo, Samuel. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas Deus não o repreende, pelo menos não há um registro de repreensão na Bíblia, supondo que Samuel tenha sido fiel, porque o exemplo de Eli falava bem alto. Bom, aqui Samuel, capítulo 8, vai nos dizer que o pedido de um rei foi uma rejeição direta do reinado de Deus para o povo de Israel. A nação, tendo a Deus, na teocracia, tendo Deus como seu líder maior, respondia ao Criador. Com o rei eles passariam a responder a um homem e Deus havia orientado. É muito interessante isso, irmãos, que lá em Deuteronômio, capítulo, deixa eu procurar aqui, capítulo 7, deixa eu ver. Eu anotei, agora não estou achando a minha anotação, mas eu já vou encontrar onde Deus havia previsto, né, que, irmãos, agora eu fiquei incomodado aqui, eu preciso encontrar esse texto para a gente não perder a nossa linha. Sim,
Está aqui, ó. Deuteronômio 17, está na própria lição, perdão. Em Deuteronômio 17, 14 a 20, Deus havia previsto, não profetizado e nem ordenado, que em algum momento isso iria acontecer, e aconteceu. O Senhor havia posto limitações quando isso acontecesse para que esse rei não se tornasse um absolutista, um déspota, e fosse para o lado de um enriquecimento ilícito, em contraposição à pobreza do seu povo. E a história de Israel, ela registra os efeitos negativos dessa escolha. Irmãos, vocês já pensaram na nossa própria vida como às vezes uma escolha errada, ela produz tanta desgraça, tanto mal-estar, tanta nódoa, tanta mancha, que nós tenhamos, irmãos, cada dia caiamos de joelhos, ajoelhados diante de Deus, pedindo sabedoria para a gente não fazer besteira. Tem muita gente aí depois de velho fazendo bobagem, escolhendo errado, fazendo escolhas erradas, pisando em cima de princípios, valores. Que Deus nos ajude a aprender com essas histórias. Não adianta, irmão, só estudar. Nós temos que incorporar, por isso oramos pedindo o Espírito Santo para que transforme nosso coração, mude a nossa natureza pecaminosa e nos conceda discernimento espiritual, sabedoria, para a gente não escolher errado, não fazer bobagem, não fazer os outros sofrerem. Quanto sofrimento por escolhas erradas! Quanto sofrimento! Deus perdoa, mas nem sempre, na maioria dos casos, as consequências não são retiradas. Nós amargamos estas consequências. Assim, a história de Israel nos ensina esta preciosa lição. Mais uma vez, quem desejamos que governe a nossa vida? Que Deus nos conduza para que Deus seja o nosso único governante. E assim pomos um ponto final na terça-feira e avançamos para a quarta-feira, onde vamos relembrar aqui a palavra de Mateus 20. Jesus vai nos dar aqui uma descrição muito interessante e justamente eu gosto sempre de olhar o contexto, irmãos. É muito importante a gente entender o que é que nós estamos lendo, em que circunstâncias. Estas palavras que aparecem aqui na pergunta 5, dos versos 25 a 28, elas foram ditas por Jesus na sequência do pedido, registrado aqui por Mateus, do pedido que a mãe de Tiago e João fizeram para que cada um dos seus filhos se assentasse um à direita e outro à esquerda no reino de Deus. Ou seja, ela buscava supremacia, ela buscava preeminência, ela buscava posição para os seus filhos, né? E Jesus, então, ele reúne os seus discípulos, disse: sabeis, e esse é um verso interessante, o 20 e 25, sabeis que os governadores dos povos os dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Jesus declarou: o sistema dos governos humanos é esse, é exercer domínio, exercer autoridade. E agora então vou pedir para a produção colocar o verso 26 e o 27 de Mateus capítulo 20. E ele então vai dizer: mas assim não é entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. E o verso 28 ele vai terminar: porque da mesma maneira, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido e para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Jesus usa o seu exemplo. Olhem para mim. Eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir, para dar a minha vida. Por que vocês querem honra? Posição? Isso é para os governos humanos, isso é nos domínios terrestres, isso não é a lei, não é a regra para o meu reino, não é a regra para a igreja. Irmãos, só a misericórdia do Senhor Jesus, né? Será que na igreja a gente vê esse espírito do verso 25 aqui? Os governadores dos povos que dominam, os maiorais que querem autoridade? Infelizmente, sim. Às vezes em congregações pequenas, aparece ali 1 ou 2 anciãos que querem dominar, querem controlar tudo. Às vezes numa associação, o presidente quer se perpetuar o tempo todo como presidente ou em qualquer instância da igreja. Quando isso acontece pela forma natural, fruto de oração, da resposta, Deus seja louvado, siga
siga o trabalho. Mas quando há manipulação, quando existe estratégia para conservar-se no poder, irmãos, isso é deplorável. Isso é coisa dos governos mundanos, não deveria existir, né? O mesmo pode acontecer antes que você comece a tirar pedras, isso pode acontecer na própria casa sua. Alguém queira dominar todas as escolhas da família, que queira controlar o lar. Isso é modelo humano. Em casa, no lar, o pai é o sacerdote do lar, ele é o responsável pela espiritualidade, ele organiza a sua casa, ele chama a sua família, ele ordena a sua casa. E é claro, os filhos que não querem viver dessa maneira têm a sua opção, mas dentro da casa prevalece esse domínio de amor dos pais. Os pais também não podem ser condescendentes, mas prevalece o domínio do amor. Irmãos, o autor faz uma comparação entre esse pedido de Israel por um rei com a história da igreja cristã no momento em que no quarto século, quando Constantino chegou ao poder e ele aceitou o cristianismo, então muitas acomodações foram feitas, não é? Agora temos um imperador cristão e para conquistar os pagãos, então práticas pagãs começaram a entrar na igreja, princípios puros do cristianismo começaram a ser substituídos por estas práticas pagãs, por estas acomodações. A igreja permitiu que as questões do Estado, do reino, do governo interferissem nas questões religiosas, e as questões religiosas passaram a influenciar as questões do Estado, do reino. E meus irmãos, todas as vezes em que igreja e Estado, com E maiúsculo, igreja e Estado, se unem, resulta em intolerância, resulta em absolutismo, resulta em perseguição. Essa é a história. Por isso que nós, adventistas do sétimo dia, lutamos com as nossas influências para que os governos das nações, onde temos acesso, conservem separação de igreja e Estado. Vou usar o exemplo aqui do Brasil e também da maioria dos países aqui da nossa área chamada divisão sul-americana. Os países vivem em regime de separação de igreja e Estado, mas essa não é a história de todas as partes, é por isso que nós ainda temos muita intolerância religiosa, muita perseguição. Essa é uma das causas. Quando não há separação de igreja e Estado, também há o nacionalismo religioso, quando os governos têm uma religião oficial, e isto impede que livremente outras pessoas escolham um serviço religioso diferente daquele que o Estado determina. Mas nós podemos, infelizmente, constatar que no momento em que houve esta aproximação com o imperador, as práticas mundanas, pagãs vieram para a igreja tentou também surfar nessa onda, tomar partido, servir-se dessa influência, e o resultado foi que, da mesma forma como aconteceu no antigo povo de Israel, muitos dos capítulos mais sombrios da história da igreja cristã se passaram dentro desse contexto, desse absolutismo. Que coisa triste, a Idade Média. Queridos irmãos, que o Senhor nos ajude a olhar para estas coisas do passado, esses registros históricos, tanto de Israel como a história da igreja cristã, e nos ajudar a ter clareza do momento em que estamos vivendo, de como nós devemos nos conduzir. Como bons cidadãos que somos, nós devemos cumprir os nossos deveres de cidadania, mas proximidade, intimidade com os governos, isso não é para a igreja de uma forma oficial, organizacional. Se um membro ou outro deseja exercer um cargo público, candidatar-se, a igreja também não repele, não condena, mas como organização nós vivemos respeitosamente distantes dessa onda de poder. Esse não é o papel que a igreja adventista adotou para si. E pela graça de Deus, assim nós devemos nos conservar. Assim colocamos um ponto final na lição da quarta-feira, e vamos avançar para a quinta, onde vamos mais detidamente considerar luz para os gentios, os propósitos de Deus ao estabelecer o seu povo de Israel vão aparecer aqui na pergunta 6 lá embaixo. Toda a terra se encherá da glória do Senhor. Números 14, 21. Isaías 42, 6. O povo deveria ser um mediador da aliança,
Não era só para o povo, mediador da aliança e luz para os gentios. E Apocalipse 18:4 fala daquele outro anjo que com a glória de Deus ilumina a terra, e então vem a voz, retirai-vos dela, povo meu. Sim, irmãos, o propósito principal para o qual Deus estabeleceu a nação de Israel é o mesmo propósito para o qual Deus estabeleceu a igreja. Não é para condenar o mundo, não é para condenar os demais sistemas religiosos ou as demais denominações cristãs, não, mas para ser luz. E aqui a lição usa um exemplo interessante. Deus se revelou por meio de profetas, apóstolos. Deus esperava que o seu povo recebesse essas orientações, vivesse por elas e fosse assim uma luz. Mas há uma declaração aqui do livro de Hebreus, no capítulo 1 de Hebreus, deixa-me encontrar aqui. Produção, por favor, localiza aí também para você projetar o verso 3 do capítulo 1 de Hebreus. Aqui nos diz, eu vou ler o 1 e o 2, depois vocês projetam o 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora sim o verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Que coisa linda! Gosto dessa expressão. Jesus, o Filho, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Que declaração maravilhosa! Esta descrição de Jesus na condição de filho. Veja, ele é mencionado aqui como filho, o herdeiro, aquele que veio, quando ele sobe ao céu, então vem aqui, ele retoma o resplendor da sua divindade. Mas ao estar aqui na terra, ele não abdicou da sua divindade, ele velou a sua divindade. O seu exemplo, Ellen White descreve que incomodava os seus irmãos, incomodava os líderes de Israel. Irmãos, às vezes a gente fica pensando assim, se nós não estamos incomodando ninguém, será que nós estamos vivendo verdadeiramente a fé que estamos abraçando? Porque quando as pessoas vivem a pureza da sua fé, da sua conduta, pode despertar admiração, como pode despertar também inveja e reação negativa, né? Será que, de alguma forma, nós estamos projetando algum tipo de percepção positiva nas pessoas, mesmo que a reação deles seja de rejeição, de bronca, de inconformação ou de admiração? É difícil dizer. O propósito final, diz aqui o autor, para o estabelecimento da nação de Israel foi o mesmo propósito de Deus ao estabelecer a igreja. Ele anseia usar seu povo para atrair pecadores a Cristo. Que palavra linda! Esse é o propósito de Deus quando estabeleceu Israel. Ele foi colocado Israel numa posição geograficamente estratégica. Era a encruzilhada das nações. As grandes rotas do norte para o sul, para o leste passavam por ali, para o oeste passavam por ali. Então, Deus colocou o povo. Eles deveriam passar ali, ver a beleza do país, ver a exuberância das lavouras, ver as suas plantações, o seu gado, a sua riqueza, o seu esplendor. Isso tudo Deus queria dar. Abençoar o povo também desta maneira. Eles dizem, mas que povo é esse? Que nação é essa? Que Deus é esse? Irmão, será que as pessoas, quando passam por nós, por nossas igrejas, por nossos templos, será que pode ser, mas que igreja linda, que povo é esse? Que povo bonito, bem arrumado? Será que é assim que acontece? Irmãos, às vezes eu tenho visto alguns lugares bem derrubadinhos, que dá até tristeza no coração. Às vezes é o melhor que as pessoas podem fazer. Mas que seja então o melhor, por mais simples que possa ser. Mas nós devemos sempre oferecer para Deus o melhor. E ao final de todas as coisas, vem o chamado pelas 3 mensagens angélicas, a exaltação do Criador, o anúncio da hora do juízo e lá no final, o chamado. E, irmãos, uma palavra, sai dela, povo meu. Povo meu, é assim que Deus se refere àqueles que estão em Babilônia. Como é que nós estamos lidando com esses que estão em Babilônia? Com preconceito? Com desprezo? Sai dela, povo meu. Veja que
Deus tem um povo dentro do remanescente visível, que nós consideramos ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia, pelas indicações de Apocalipse 12, 17, mas Deus tem também um remanescente invisível. Aqui está uma comprovação disso. O povo meu está em Babilônia, muita gente está lá e vai sair. E muita gente que está aqui, irmãos, que não é um remanescente verdadeiro, também vai espirrar. A pergunta é, será que eu sou um remanescente verdadeiro? Muito mais importante nesse momento do que onde eu estou é saber se eu sou um remanescente verdadeiro. Se eu sou um remanescente verdadeiro, estou dentro da igreja, amém, louvado seja Deus. Mas Deus tem ovelhas que não são deste aprisco, nos lembremos disso, e o nosso papel é sermos instrumentos para atrair essas ovelhas, e assim pomos um ponto final na lição da quinta-feira, avançamos para a sexta. Oh, que beleza! O autor coloca aqui um texto do Grande Conflito, eu gosto quando sexta-feira traz textos do Espírito e Profecia. São 2 parágrafos e eu quero mencionar uma linha do primeiro parágrafo, pouco a pouco, a princípio de forma discreta e silenciosa, depois de forma mais clara, à medida que crescia em força e conquistava o domínio da mente das pessoas, o mistério da iniquidade levou avante sua obra de engano e blasfêmia. Que coisa, pouco a pouco, devagar, os costumes do paganismo foram entrando na igreja. Irmãos, para pensar, será que estamos hoje permitindo que costumes pagãos entrem nas nossas congregações, na nossa vida? Para a gente pensar. Depois, o segundo parágrafo, do meio para frente, ao cessar a perseguição. Produção, pode pôr aí, da metade do parágrafo para frente. Coloque aí os caracteres, para a gente terminar com isso aqui. Ao cessar a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, a igreja deixou de lado a humilde simplicidade de Cristo e de seus apóstolos em troca da pompa e do orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. Em lugar das ordenanças de Deus, colocou teorias e tradições humanas. Antes de atacarmos qualquer grupo religioso, irmãos, esse texto não é para isso. É para a gente se avaliar, para nós olharmos para nós mesmos, como igreja, como famílias e como indivíduo. Pergunta, terminando essa parte. Corremos o risco de deixar de lado a simplicidade, a humilde simplicidade de Cristo e de seus apóstolos, trocando por ostentações, poder, elogios e tentações deste mundo? Será que nós corremos esse risco? Isso aqui é para a gente pensar. Interessante que essa pergunta está acima das perguntas para consideração. E nas perguntas para consideração, o autor vai fazer uma avaliação interessante, que o exílio babilônico foi uma experiência dolorosa. Abraão foi chamado para sair de Babilônia. Depois o povo voltou cativo para a Babilônia. Olha que coisa triste. Depois Ciro, um personagem da história, é usado como um símbolo de Jesus. Deus usando pessoas de fora de Israel para cumprir seus objetivos. O que nós aprendemos com isso? E termina assim, se não estamos em Babilônia, quanto de Babilônia está em nós? Opa, essa doeu, hein? É possível mudar? Que lição, hein, irmãos? Que coisa linda, 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 linda. Que Deus nos conduza, nos abençoe e que a graça do Senhor seja sobre nós. Vamos colocar aqui um ponto final e orar ao Senhor. Pai querido, graças te damos pelas bênçãos recebidas no estudo desta lição. Ó Senhor, que o Senhor tire de nós tudo que ainda resta de Babilônia na nossa vida. Que nós possamos olhar com amor e carinho para aqueles do teu povo que ainda estão em Babilônia e sermos instrumentos para ser luz onde quer que estivermos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço, até a próxima semana. Fiquem com Deus.